Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir, por Ione Stein, essa criadora de conteúdo introvertida ansiosa, os assinantes, ouvintes, inscritos e a vida de todos nós. Tudo bem, meu amor? Ai, esses dias atrás ocorreu oportunidades de eu estar fazendo a solicitação de motoristas, né? Para poder me pegar aqui em casa e me levar até ao meu trabalho. Tava caindo muita chuva, então tava mega perigoso fazer qualquer tipo de locomoção com o nosso veículo, vulgo moto. Então, ocorreu uma coisa que eu fiquei muito felizinha. Não sei se você já teve a experiência de acontecer isso com você, mas antes de finalizar, né, a preferência de viagem, geralmente tem uma parte onde eles colocam a parte de a temperatura, se você tem preferência. E teve uma parte que eu fiquei extremamente feliz, que é a questão da conversa, que eu coloquei que eu prefiro viajar em silêncio. E nesse simples ato de ter reconhecido que existe essa funcionalidade dentro do aplicativo da Uber, no meu caso eu confirmei o Comfort, né? Aquele carro. E aí, beleza. Eu acho que isso tudo é pra chegar nesse episódio pra gente poder refletir juntas, sabe? Esse exemplo foi algo que eu fiquei extremamente feliz. Porque se fosse no meu mundo de fantasias perfeito, na maioria das vezes, em qualquer movimento em que eu preciso estar socialmente com desconhecidos, eu solicitaria para que eu preferisse ter locomoções em silêncio. E foi algo muito reconfortante ter abraçado o silêncio e ser um silêncio que ambos estão consentindo e conscientes disso. Eu achei isso muito interessante, a gente, né, se aprofundar. E até fica aí uma reflexão. O que é possível hoje, né? Nas escolhas que você faz, nos ambientes em que você se coloca, é possível você se posicionar com as suas preferências. E é muito interessante a gente ter esse tipo de percepção, porque muitas das vezes a gente tem muitos condicionamentos automáticos, né? De dizer sim, de dizer não. E quanto mais a gente tem essa transparência e consciência e essa mentalidade das nossas autorresponsabilidades, você escolher o que é preferível para você e o seu bem-estar, isso vai cada vez mais ser algo que vai abraçar seu jeitinho. E diante a esse ato, sempre que possível, eu faço essas escolhas de preferências, não só em veículos, quanto qualquer coisa que eu me posiciono, se possível, o silêncio tem sido algo muito prioritário na minha vida. Ainda mais nesses dias que eu tô vivenciando de férias do CLT. Ver agora para você alguns exemplos de garimpos, seja ouvindo episódios de podcast, seja comprando, por exemplo, fica uma sugestão, um vibrador novo. Eu já fiz todos os aparatos de colocar pilha, higienizá-lo corretamente. E eu ainda tô nesse processo de achar um momento oportuno para que consiga estreá-lo. Eu até já joguei essa oportunidade lá para os assinantes da Privacy. Isso também é um bônus, fica aí uma sugestão caso você seja uma dora. De colocar essas oportunidades das quais você compra algo, né? E você
junte e se conecte com a sua audiência para que a sua comunidade, né, também esteja ali presente na medida do possível. Então eu coloquei, né, caso alguém queira um vídeo personalizado, eu citando o nome, enquanto eu faço X, Y coisa com aquele objeto. Então é algo que também é muito atrativo. Eu sinto que isso traz muito mais proximidade e intimidade para minha audiência. Fica aí uma dica, tá? Isso tá super atrelado, sabe o quê? Quando a gente pensa sobre criar e vender conteúdos exclusivos em plataformas de assinatura. Isso é algo que vai fazendo a manutenção de manter esse relacionamento saudável com os seus assinantes. Você já parou para pensar, né? Por exemplo, como que hoje você vai estabelecendo limites saudáveis com essa galera? Me diz. Eu particularmente gosto sempre de dialogar com eles. Ainda está em vigor, né? Eu fiquei super feliz com várias participações especiais lá, não vou dar spoiler. O quanto que é relevante a gente trazer reflexões, compartilhar o explícito, mas de uma forma, entre aspas, controlada por mim mesma, editada e compartilhada em uma plataforma que é segura para mim hoje, que é a Privacy. Não num ambiente totalmente a Deus dará, pra não dizer outra coisa, de lives, né? Eu não sei se você sabe, mas muitas dessas plataformas internacionais, elas têm um esquema, não sei exatamente o termo, se você souber, comenta, que elas captam essa transmissão, né, da plataforma principal onde você está, e ela faz o direcionamento para outras plataformas, como se fosse um chamariz. Tem muito mais pontos negativos do que positivos para mim nesse quesito, mas cada um vai identificar o que faz sentido, né? Mas hoje, tendo esse discernimento da amplitude de que uma live, ainda mais internacional, lhe possibilita, né, o alcance para atingir ambientes seguros e não seguros, hoje em dia eu preciso me sentir mais segura e confiante e manter essa relação saudável com a audiência dentro de locais onde tem essa possibilidade, né, de ter isso. É muito mais gratificante continuar a gravar conteúdos de uma forma onde eu esteja me sentindo mais saudável. Fica aí uma reflexão, né? O como você hoje se sente, né, em relação a tudo isso. Minha amiga, eu vou te contar porque aqui, né, nós somos muito íntimas. Se você tá me ouvindo, é um grau, assim, realmente muito profundo da nossa conexão. Muito obrigada pelo privilégio de falar no seu ouvidinho lindo e cheiroso, tá bom? Mas uma percepção que eu tenho tido, e não é de hoje, o quão importante é realmente a gente abraçar a nossa rotina, independente de como seja a sua e a minha, mas com a que tem sido muito pertinente alocar. Então, esse tipo de valorização muito forte da comunicação, isso é algo tão valioso, tão raro, quanto mais você essa sua respeitar e identificar os seus limites, quando algo, por exemplo, ultrapassa o limite do respeito, ou eu me sinto desconfortável em algum nível, não hesito em esclarecer. Compartilhe suas ideias ou fantasias que você gostaria que eu explorasse. Garanto que usarei suas sugestões para desenvolver conteúdos exclusivos alinhados às suas preferências. E já ocorreram várias votações. Também soma com limites, emoções, dias bons e dias ruins. Se lembre disso também. Se lembre que, por mais que às vezes você fique com conhecimento do prazer de conectar-se com o presente através de momentos de pausa, leitura e criação. Valorizar a solitude, dando calma e motivação em hobbies e momentos desconectados. E por último, gratidão por organizar sua rotina de forma intencional,
priorizando o descanso e o lazer com foco em viver o presente. Ai, minha amiga, que você também tenha muito mais momentos que lhe permitam refletir como você está cultivando seu equilíbrio emocional e uma conexão consigo mesma. Tá bom, meu amor? Vamos lá na terceira locução desse episódio. Agora são 21h08. Você acredita? Ah, espero que sim, porque não tem por que ficar de mimimi pra cima de você, né? E tem sido muito interessante essa oportunidade que eu mesma estou me dando. Fica aí uma sugestão, caso você tenha essa possibilidade. Eu tô tendo o privilégio, né, de brincar aqui com os horários em que eu faço alguns processos criativos. E nesse momento é da locução desse episódio, que em paralelo eu tô usando como base, né, e incluindo aqui, se você tá me vendo, né, sabe que tá rolando uma gravação de tela, ou melhor, um compartilhamento do meu processo criativo, fazendo todo o processo no âmbito do YouTube, né, onde eu fiz o upload e etc. Então ele tá upando lá no YouTube, vou fazer toda a parte de configurações, de descrições e tags e deixar tudo bonitinho aí com o SEO. Mas a minha fala refere-se a assuntos que vão além do que está sendo, né, visto ali. E eu acho muito legal, particularmente. Eu quero muito saber sua opinião, porque eu gosto muito de consumir criadoras de diversos nichos, sabe? Diversas artistas mostrando o seu processo criativo. Eu sinto que muito mais próximas, né, a essas pessoas quando é compartilhado esses recortes da vida dela. E eu sinto que nesse momento eu tava em paralelo editando as locuções anteriores e na hora que eu tava fazendo a edição, removendo palavras extras e etc. Nossa, mas deu uma enxugada na hora que eu fiz essa edição dos áudios. E eu falei, poxa, vai ficar só 10 minutinhos? Vamos tagarelar mais um pouquinho, vamos dar oportunidade para vozes da minha cabeça. E aí, conversar com as vozes da sua cabeça vai ser muito divertido. Caso você queira, comenta mais ou menos quantos minutos você curte, né? Você tem carisma para ouvir episódios de podcast. Dessa vez eu vou testar aí com em torno de 30 minutos, né? Caso você queira mais, eu vou implementando mais tempo, porque aí eu posso colocar esse desabafo de uma forma mais diária, né? E aí eu vou atribuindo as minhas versões de cada dia aqui e a gente faz aquele compilado, tipo uma vibe diária, sabe? Ai, amor, é muito legal. Eu tenho gostado. Em paralelo, eu tenho colocado até um lembrete de registrar no meu diário de gratidão, que é uma coisa que tem colocado meu coraçãozinho quentinho para refletir quais são as coisas do meu dia que eu fui grata. E é muito interessante que a gente, de alguma forma, a gente se aterra naquele momento presente para refletir o que de fato foi gratificante. E a gente tem essa amplitude de mais presença. Então, registrar, seja na escrita, seja falando aqui com você, por exemplo, é algo que tem me atiçado mais o meu equilíbrio emocional, você acredita? Então, eu te convido, né, para que você reflita de que forma você vai conseguir registrar essas suas gratidões diárias, entende? E nisso tudo, eu sinto que isso vai fortalecendo os relacionamentos saudáveis também com os meus assinantes, com os inscritos, com os ouvintes, comigo mesma em primeira instância. E é muito gratificante, né, meu amor? É tão gratificante que, assim, eu tô num momento aqui bem, ai,
vivendo contos de fadas, né? Vivendo a vida da minha futura versão aposentada, literalmente fazendo tudo e vários nadas de uma forma muito consciente. E isso é algo muito bom, muito bom. Eu tenho tentado rever algumas coisas em que eu quero atribuir, eu quero desenvolver mais habilidades, por exemplo, de edições, quero trazer cada vez mais narrativas para produzir conteúdos impactantes. Então são os objetivos assim profissionais, particularmente. Eu quero simplificar e unificar a gestão de dados, né, dos meus projetos. Quero pensar formas que eu vou atribuir realmente ou uma continuidade ou um início digitalmente gestão de projetos e tarefas, sabe? Fica aí até um convite caso você queira sugerir como que você faz a sua organização das suas metas, das suas tarefas diárias. Eu tô refletindo se ainda faz sentido usar as ferramentas todas do Google, né? Vira e mexe, alguém fala sobre alguma outra que vai além do Google, e eu fico refletindo se faz sentido, porque eu quero focar na simplificação, né? Então, fica aí aberto o convite, caso você queira dar pitaco, como que você faz a gestão aí dos seus projetos e tarefas. Eu sou apaixonada sobre esses assuntos. E sobre a gestão de tempo. Por mais que eu estou de férias, eu tô tendo tempo pra caramba pra poder escolher no que eu vou alocar a minha energia, né? Pra você ter noção, eu vou te dar aqui um babado muito pessoal. Eu tenho 30 dias. Nesses 30 dias eu escolho apenas 2 dias sair da minha casa, literalmente. E óbvio, né, recheado de privilégios, se você também é uma assalariada e quando você está de férias tem essa oportunidade de escolher quando você vai querer sair de casa, é um privilégio. Então, tirando esse recorte, eu saio apenas, por exemplo, nas segundas-feiras, que é as minhas sessões de fisioterapia, e geralmente de quinta, que é quando eu vou, né, fazer esse tempo de qualidade na casa da minha mãe. E eu fico lá em torno de umas 2 horas, mais ou menos. E aí eu fico unicamente fazendo qualquer tipo de demandas que vai resultar em sanar alguma questão que ela precise. Então é total presença nesses 2 dias nessas demandas, né, que são prioritárias para mim. E é muito bom, minha amiga. Nossa, falo aqui desse lado de muitos privilégios, obviamente, mas é aquilo, né? É uma questão muito contínua da gente pensar sobre como que a gente vai administrar a nossa gestão do nosso tempo. E eu sinto que é muito recorrente os benefícios que tem sido praticar o time blocking e o trabalho focado. Por mais que eu não esteja tendo essa questão do deslocamento e do trabalho fixo, né, externo, eu tenho continuando praticar esses momentos de bloco de tempo. E eu até tô revendo, minha amiga, de verdade, como que eu vou dar continuidade a esses blocos, porque eu sinto que alguns momentos do meu dia, por exemplo, de manhã e de tarde, eu tô assim, nível de energia, um gráfico lá em cima, sabe? Então eu tô pensando quais são as atividades que requer esse nível de energia vital e de carisma mais elevado para alocar nesses momentos. E no período de noite, mais ou menos, o meu gráfico tá bem baixinho, né? Eu entrego o mínimo possível de carisma, mas é um carisma respeitável, né? Ai, ai. Mas isso tem me causado até reflexão sobre meu sistema de revisões. Quais que eu vou, né, aderir a esse foco com intencionalidade
revisões diárias, semanal, mensal, para continuar ajustando, né? E simplificando essas prioridades. Fica aí a reflexão que por enquanto as vozes da minha cabeça foi ditando que eu quero refletir, mas sem nenhum tipo de pressão, não é mesmo? E achei legal até trazer esse momento desses várias versões minhas nas locuções, manhã, tarde e noite agora. Eu sinto assim que é muito legal a gente ter essa oportunidade de a gente brincar com a creator que habita em mim e em você, né? Com a artista, com a criativa, com a multipotencial. Por exemplo, eu tenho gostado de usar como base, né? Importar esse projeto, caso você esteja me vendo em vídeo, a gravação de tela de algum processo criativo que eu fiz diante de algum projeto que eu atuo. Então, nesse momento, eu captei no momento em que eu estava fazendo o upload de um vídeo e posteriormente fazendo toda a parte de configurações e inclusões de descrições desse vídeo para programar no YouTube. E é algo assim extremamente gostoso, tá? Eu gosto dessa parte também. E é legal a gente pensar como que a gente vai aderir, né? Toda essa etapas desses processos que a gente vai precisar fazer, sejam eles em off ou não, mas eu tenho gostado de registrar e gravar e usar como base aqui nos podcasts, pensar, né? Poxa, eu não tô sozinha nessa. Existe outra pessoa que talvez vai se identificar, que pode pensar aí em alguma ideia, né, de ferramenta para simplificar, para unificar. E eu tô cada vez mais entendendo que eu gosto de compartilhar os bastidores. Eu queria saber se faz sentido para você, se no seu contexto você também se identifica, porque diante desse processo de compartilhar, né, minha amiga, eu sinto que isso dá um senso maior de comunidade, né? De que outras pessoas possam vir a curtir, né? Ou, quem sabe, fazer algo em paralelo enquanto também me ouve, me assiste. Eu faço isso muito também. Por exemplo, eu ouço muito podcast. Vou contar aqui uma coisinha, tá? Eu ouço muito podcast, assisto, né? Geralmente em vídeo quando eu tô fazendo a prática dos meus exercícios de mobilidade. E aí eu coloco na minha TV, aqui de casa, de 50 polegadas, dá licença. E aí eu fico fazendo exercício ali na sala, e aí eu fico ouvindo e nas pausas, né, de um exercício e outro, eu vou olhando. Quem sabe, né? Fica aí. Eu quero muito saber em que momento você me ouve, me assiste, tá? Fico curiosa, porque eu geralmente tem sido muito presente na minha rotina enquanto eu faço os exercícios de mobilidade e também eu faço o uso de áudios, né? Geralmente quando eu tô fazendo alguma coisa na cozinha, sabe? Aí faz minha companhia também. Muito bom. Geralmente quando eu podia me locomover mais, né? Nas caminhadas e tals, eu colocava também para ouvir podcasts enquanto eu tava externo me exercitando. Enfim, mas a gente vai alocando, né, meu amor? E diante de tudo isso, é pensar, beleza, eu e você queremos fazer muitas coisas, né? Mas o que é realmente prioritário nesse momento da nossa vida? Isso é algo que continuamente eu fico refletindo, sabe? E é uma questão muito de autoconhecimento, né? Muito, muito. Por exemplo, no que eu quero potencializar na área da qualidade de vida? No que eu quero melhorar na minha área pessoal, no meu profissional, nos meus relacionamentos? E algo assim
que não tem fim, né, meu amor? Só quando a gente não tiver mais vivo, né? Eu penso dessa forma. Mas é uma continuação de avaliação, né? E assim, meu amor, já é o dia seguinte nesse trecho aqui da locução. São 15 horas e 59 minutos de uma quinta-feira. E eu confesso que é algo assim, muito gostoso falar com você, sério. Eu sinto como se fosse uma vibe meio que diário pessoal, trazendo algum ponto de reflexão para que a gente possa aprender juntas. E nesse contexto, né, onde eu trago algumas questões de manter um relacionamento saudável com você primeiro e posteriormente com seus assinantes e equilibrar todas as responsabilidades, né, que pode parecer desafiador, mas eu tenho sentido que com planejamento e cada vez mais uma abordagem mais humanizada, tem sido possível alcançar bons resultados, cada um dentro dos seus objetivos, né? O que é sucesso para você. Mas eu vou pincelar rapidamente assim algumas dicas específicas que possa vir surgir algo interessante aí para você também, tá bom? Uma das coisas é organizar as suas prioridades e o seu tempo. Vira e mexe eu falo a importância do planejamento semanal, o quão tem sido valioso reservar tempos para a gente planejar as nossas atividades, usar ferramentas que você se adeque aí, seja um planner, físico ou digital, aplicativos para organizar seus compromissos. No meu contexto, o planner digital tem sido ótimo, né? Como o calendar do Google, né? Definir limites claros, né? Você estabelecendo horários para trabalhar no seu projeto, horários fixos, né? Por exemplo, CLT, tarefas domésticas, tempo pessoal. Isso tem me ajudado muito a evitar sobrecarga. Sério. Isso só é possível a gente definir quando a gente realmente está atenta, né? E fazendo esse mapeamento da nossa rotina dia após dia, né? Eu estou em constante reavaliação da minha própria rotina. Então, aos poucos você vai conseguir ir dividindo, né, responsabilidades, se for possível, conversar, quem sabe, com seu parceiro ou parceira sobre a divisão de tarefas em casa, compartilhar as responsabilidades, como a gente pode aliviar esse peso. Isso é algo, por exemplo, aqui é uma questão mais pessoal, tá? Existem algumas atividades propriamente da casa que eu e o marido temos uma predisposição, uma tranquilidade a mais de execução de certas coisas em relação a outras que o outro tem mais facilidade. Então, eu acho muito oportuno traçar essa clareza, né? Nenhum tipo de imposição, mas um discernimento assim, claro. Poxa, sabendo que ambos moram na mesma casa e usufruem de tudo, como que possa vir a tornar mais tranquilo, mais divertido esse processo, que é, querendo ou não, muito rotineiro, né? A manutenção contínua, seja desde lavar uma louça, seja desde retirar cocô do cachorro no quintal, seja higienizar algum xixi se o cachorro fez dentro de casa, seja desde tirar o pozinho da casa, seja de aspirar, seja passar pano, por exemplo. Enfim, né? Seja desde pegar o lixo, juntar todos os lixos e levar para a lixeira lá fora, né? São essas, entre outras, que cada um, de certa forma, vai identificando que para si é menos drena, vamos dizer assim, e atribuir essas responsabilidades de forma leve. Pelo menos é assim a forma que a gente tem traçado essa questão de responsabilidades da casa. A gente pode conversar mais sobre isso, tá? Eu tenho muito a agregar. Há quase 10 anos de casada, então fica aí uma sugestão de pauta, comenta aí caso você queira também. Outra coisa que muito ajuda para a gente continuar mantendo a nossa relação saudável com nós mesmos e com os nossos projetos e com as pessoas que nos acompanham é cada vez mais humanizar a interação com esses assinantes, esses inscritos, esses ouvintes e etc. E
você se colocar cada vez mais nessa escolha diária de ser autêntica, compartilhando, quem sabe, a sua rotina, os desafios de forma leve, mostrando, né, que você também enfrenta dificuldades. Particularmente, isso tem resultado muita conexão e é algo muito recíproco. As pessoas também se sentem à vontade de expor também questões desafiadoras da vida delas. Isso é muito gratificante, é um privilégio, sabe? Quem sabe você responda também no seu ritmo, não se sinta obrigada a responder imediatamente. Informe, né, aos seus espectadores sobre os horários em que você estará disponível, se for o seu caso, deixar bem claro isso. E, sem dúvida, valorize a qualidade e não a quantidade. Foca, meu amor, em entregar também conteúdos significativos e que agregue valor, mesmo que seja menos frequente. Particularmente no meu mundo de contos de fadas, de creator, eu gostaria muito de ter uma frequência muito mais, né, contínua em muitas plataformas, em muitas redes. Porém, todavia, né, não é só uma questão de carisma, mas é uma questão de entendermos os nossos próprios limites, né, e precisa ser saudável, né, essa via de mão dupla. Adaptar a sua comunicação para a sua personalidade. Isso é muito bom, né? Quanto mais você vai usando conteúdos pré-planejados, por exemplo, sabe aqueles momentos de ansiedade? Aí você pode pensar, né? Eu gosto muito desse pensamento. Ah, beleza. Eu tô naquele momento mais, né? Vibe ansiosa, catastrófica em algum contexto. Eu posso usar esse momento para gravar ou escrever conteúdos, né? Fazer roteiros com antecedência para reduzir esse peso das interações, né? Seja falando em chat com a galera, seja respondendo comentários do YouTube. Então, você pensar de uma forma muito amorosa com o seu processo criativo, quais são os momentos oportunos para que você consiga colocar em prática esses seus conteúdos pré-planejados. Criar esses limites saudáveis, sabe? Se abrir, né, sua vida pessoal no projeto for desconfortável em algum momento, escolha o que realmente você deseja compartilhar, mantendo, mantendo uma separação clara. E eu confesso que isso é desafiador, não é simples. Mas se realmente você quer trazer mais tranquilidade, né, mais leveza nas suas criações, eu sinto que em alguns momentos automatizar o que for possível vai lhe trazer também aquele quentinho. Quem sabe você usar ferramentas para agendamento. No meu caso, existem, né, essas ferramentas no Privacy, no YouTube, onde eu faço as programações desses conteúdos. Isso é muito bom, me traz uma tranquilidade, né? E, se for o seu caso, existem pessoas que fazem algumas respostas automáticas, educadas, em horários em que você não está disponível. Isso levando em consideração outras plataformas que têm essa funcionalidade. Outra coisinha também é cuidar da sua saúde mental. E isso é muito bom a gente se lembrar, porque praticar o autocuidado hoje em dia é uma coisa assim tão rara, né? A gente se propor a reservar esse tempinho para atividades que você se relaxa, né? Hoje tem sido muito recorrente a questão de leitura. Aí eu, dependendo do meu mood do dia, eu leio na rede, observando o céu, né? Os passarinhos, os ruídos do ambiente por si só, né? E também meditação. Gosto pra caramba. Assim que eu acordo também. Enfim, entre outras coisas. Você fazer uma automassagem com você, com um óleo de coco, quem sabe nos seus pés, no seu corpo em geral. Aquele creminho de massagem. Passar aquele creminho na mão, né? Fazer aquela skincare. Recentemente, até um bônus aqui. Eu organizei os meus produtinhos, né, que eu tenho aqui. São poucos, mas são os que eu tenho no momento. Sou muito grata. Aí coloquei num cestinho, né? Posso até registrar depois e colocar na aba comunidade do YouTube.
E foi muito bom, sabe? Eu higienizei o cesto, revi os produtos, a validade, estão tudo certinho, descartei o que não era oportuno. Enfim, entre esse momento de você praticar o autocuidado diariamente, é buscar apoio. Eu sei que se você também é uma pessoa que se sente muito, né, independente, considerar conversar, né, com uma terapeuta, um psicanalista, né, que possa te ajudar a lidar com a ansiedade e a organização emocional. E, de fato, isso é crucial, né, minha amiga? Muito, muito importante. Aceite que não precisa ser perfeita. Natural, né? Que nem tudo vai sair como a gente planeja. Poxa. E a gente abraçar a imperfeição é desafiador em muitos níveis, né? Convenhamos. E às vezes a gente querer abraçar a perfeição é muito mais doído, né? Então, quanto mais cedo a gente trabalhar essa aceitação da imperfeição, vai ser mais gostosinho, né? Como se fosse uma cobertinha bem gostosa nos dias de frio, né? Eu penso dessa forma. E você? Outra coisinha? Tá quase acabando, hein? São dicas práticas, né, pra gente ter um relacionamento mais acolhedor. Quem sabe você criar um conteúdo mais interativo. Isso é algo que eu gosto muito, né? Fica aí uma sugestão, dá uma stalkeada aqui pra você ter uma noção. Mas você colocar perguntas, enquetes, vão te ajudar e ajudar a sua audiência a engajar com você, sem exigir muita energia. Porque aí você lança lá, a galera responde no tempo deles, né? Dá a oportunidade, quem sabe, para eles expandirem algum outro tema nos comentários. Então, abre esse pilar maior de conteúdos mais interativos. E é muito bom, né? Isso é uma coisa que tem sido um grande pilar de cocriação dos meus conteúdos ultimamente. E é muito gostoso, né? A gente sente algo muito, muito, muito bom. E quem sabe você oferecer um canal exclusivo, né? Se você também gosta de algo que tem um espaço onde esses seus assinantes possam conversar de forma mais direta e privada, mas sem ultrapassar os seus limites pessoais, claro. Hoje em dia eu sinto que o chat do privacy, né, que é um lugar assim mais íntimo, né, para mais 18, eles me têm, né, ou melhor dizendo, existem essas possibilidades de ter um acesso a Ni que só eu e meu marido temos. E existe essa possibilidade, por exemplo, do chat de uma pessoa, enfim, que queira esse contato, mandando áudio, mandando algo por escrito, enfim, tendo essa interação também de uma forma mais direta e privada. E também nos comentários do YouTube, né? Então, no meu caso, existem esses dois canais exclusivos. Porque no YouTube, se você não sabe, eu particularmente tenho um esquema configurado no meu canal onde eu seleciono, né? Onde me é colocado todos os comentários que eu recebo, independente do teor. Então, os comentários eles são retidos de uma forma onde eu configurei para que assim que eu verificar esses comentários, eu possa vir a aceitar, aprovar ou não, enfim, dependendo do nível do comentário, entende? E lá no chat privado também é uma coisa entre eu e você, né? Enfim, é muito bom. Fica uma dica, pense aí em algo que você se sinta que não vai ultrapassar os seus limites também, né? E mostre gratidão, né? E isso tá em pequenos detalhes, tá? Seja desde você identificar esses pequenos gestos de agradecimento, como uma mensagem personalizada. Eu sinto que fortalece demais o vínculo com a audiência. Eu não sei se você já notou, fica aí uma dica. Eu gosto muito de, muitas das vezes eu passo a captura desses comentários que ocorreram como um elogio, algo assim que, né, impulsione o bem-estar, não só meu como indivíduo, mas um coletivo, né, como creator. E aí eu coloco sempre que possível, insiro em algum projeto, sejam eles em vídeos no YouTube, no comecinho, no final, né?
sejam para gerar essa cocriação durante algum vídeo também, para inseri-lo e trazer algum tutorial, quem sabe, alguma instrução, alguma dica, algum conselho. Eu sou um tipo de creator, não sei se você é assim também. Mas eu me sinto realmente à vontade em dar algum tipo de pitaco, de, né, dica, etc. Só quando eu sou solicitada. Só, sabe? Eu particularmente não gosto desse limite ultrapassado. Eu sinto, né, não quero invadir o espaço de ninguém, assim como eu não quero ser invadida sem consentimento. Então, realmente, esses pequenos gestos, né, têm sido muito, muito bons. Muito bons, muito bons. E por último, ajustar a expectativa. Oh, coisa desafiadora também, né? Reconhecer que você e eu, a gente pode fazer muitas coisas, mas não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Com a mesma excelência, cada coisa. Então, quem sabe algumas semanas serão mais desafiadoras que as outras. E isso é normal, a gente precisa normalizar, né? Que nem tudo vai ser igual todo dia, do jeito que a gente espera, né? Então eu convido você nessa semana, nesse momento, se possível, fazer esse desafio, ou melhor, essa lição de casa gostosa e acolhedora. Seja gentil com você mesma. Celebre as suas pequenas conquistas. Eu tô aqui refletindo de qual forma eu também possa vir a trazer esse lembrete de celebrar as minhas pequenas conquistas. Eu vou pensar numa coisa bem interessante e vou colocar, por exemplo, lá na aba comunidade e vou colocar essas pequenas conquistas pra gente poder, né, se impulsionar e se somar juntas, tá bom? Fique à vontade, caso que você de alguma forma se identificou, né? Por favor, considere apoiar aqui essa podcaster local, independente. Links de várias coisitas gostosas aqui na descrição, tá bom, meu amor? Eu adoro falar com você e às vezes quando eu começo a falar, dá vontade de não parar. Mas vamos ser saudáveis, né, nesse episódio também e nos colocar limites para que a gente consiga continuar no próximo também com muito gás, combinado? Beijinho, tá bom? Gratidão pela sua existência, você é incrível.